sem temor, erguendo o escudo da fé contra o medo. O Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 118:6. Sejam bem-vindos ao Ecos do Leão. Neste momento vamos refletir sobre um tópico vital, como vencer a apreensão e a dúvida por meio de uma convicção inabalável. Lembro-me claramente de uma fase da minha vida onde a incerteza era um fardo pesado. Enfrentava uma grande transição profissional e a sensação de não ser capaz de dar conta era sufocante. Cada passo parecia exigir uma coragem que eu não sentia possuir, e a possibilidade de fracasso pairava constantemente. Mas em meio a essa turbulência, uma certeza silenciosa, alimentada pela minha fé, começou a emergir. Percebi que a hesitação não era um sinal para parar, mas um desafio a ser superado. Foi então que decidi avançar, impulsionado por uma confiança que transcende o entendimento humano. Essa escolha singular transformou meu caminho, abrindo portas que antes pareciam intransponíveis e revelando um propósito que parecia oculto. É alarmante constatar que, em nosso mundo contemporâneo, um número impressionante de pessoas vive sob o domínio da preocupação e da inquietude. Estatísticas recentes revelam que mais de 70% da população global relata experimentar níveis significativos de ansiedade e apreensão em seu cotidiano, o que impacta diretamente a saúde mental e o bem-estar. Essa sombra impede a realização de potenciais, limita a capacidade de interação e sufoca a criatividade. A apreensão é um grilhão invisível que nos impede de experimentar a plenitude da vida. Por isso, lanço a vocês uma questão para reflexão. O que você ousaria fazer hoje? Quais sonhos perseguiria se a barreira da apreensão e da dúvida não existisse em sua mente? Ao longo de nosso diálogo, desvendaremos os meios para transcender esses impedimentos internos. Antes de continuarmos, convido-os a expressar sua determinação. Nos comentários abaixo, compartilhe uma poderosa mensagem que nos guiará. Com Deus ao meu lado, o medo não me dominará. Digite-o agora. Ao fazê-lo, você se junta a uma corrente de força e resiliência. E juntos construiremos uma atmosfera de bravura e confiança. Este é o alicerce para uma existência verdadeiramente destemida. Contudo, para muitos, a liberdade de uma existência destemida é um ideal distante. A apreensão, em suas múltiplas facetas, é uma emoção que toca a todos nós em algum momento. Não há quem possa afirmar nunca tê-la sentido. Ela se manifesta de formas variadas, desde a sutil inquietude até o pavor paralisante, e suas fontes são tão diversas quanto as experiências humanas. Reflitam sobre as inúmeras formas pelas quais o receio se apresenta em nosso cotidiano. Muitos enfrentam a apreensão do fracasso, temendo não atender às expectativas, seja em um projeto profissional desafiador, um exame acadêmico rigoroso ou até mesmo em metas pessoais ousadas. Essa hesitação pode nos impedir de tentar coisas novas, de assumir riscos calculados que poderiam levar a grandes conquistas e descobertas. Há também a apreensão da rejeição, que afeta nossas interações sociais, nos tornando relutantes em expressar nossas verdadeiras opiniões, fazer novas amizades ou buscar um relacionamento significativo por receio de não sermos aceitos. A saúde e a mortalidade também são fontes primárias de inquietação para muitos. O temor da doença, da dor, da perda da autonomia e, inevitavelmente, da morte é uma realidade com a qual a humanidade convive desde sempre. Além disso, a incerteza quanto ao porvir é uma constante. O que o amanhã trará? Como lidaremos com as mudanças inesperadas? Como será o cenário econômico global ou a segurança pessoal em um mundo em transformação? Essa dúvida sobre o futuro pode gerar um estado de preocupação persistente, impedindo-nos de viver plenamente o presente. E, é claro, o receio da perda de pessoas amadas, de ver aqueles que nos são caros sofrerem ou partirem,
é uma das dores mais profundas e universais. As consequências dessa presença da apreensão ressoam em todas as áreas da nossa vida. Em nossos relacionamentos, ela pode levar à desconfiança, ao isolamento ou à incapacidade de construir laços verdadeiros e duradouros. Na vida profissional, a hesitação em inovar ou em buscar novas oportunidades pode estagnar carreiras e sufocar o potencial criativo. E talvez mais alarmante, a saúde mental é seriamente comprometida, resultando em estresse crônico, insônia e outros males que minam nossa vitalidade e bem-estar geral. Compreender essa onipresença é o primeiro passo para confrontá-la e encontrar a libertação. Essa onipresença da apreensão, uma vez compreendida, revela-se não apenas um desafio pessoal, mas um verdadeiro impedimento ao nosso desenvolvimento espiritual e à concretização do propósito que nos foi dado. Quando o receio nos domina, ele nos afasta do caminho traçado pela vontade divina, minando nossa capacidade de agir conforme a inspiração e o chamado superior. Ele nos faz duvidar de nossas capacidades e da provisão do Criador, levando-nos à estagnação, ao invés de avançar em direção aos nossos objetivos mais elevados. A história bíblica está repleta de figuras que enfrentaram seus próprios receios e, pela fé, transcenderam-nos para cumprir missões grandiosas. Pensem em Moisés, hesitante e temeroso de falar perante Faraó, mas que, ao confiar na palavra de Deus, liderou seu povo para a liberdade. Ou Davi, um jovem pastor que confrontou o gigante Golias, não por ausência de apreensão, mas por uma convicção inabalável de que o Senhor estava com ele, concedendo-lhe vitória. E Esther, que apesar do perigo iminente de perder a própria vida, agiu com coragem para salvar sua nação, proclamando: "Se perecer, pereci", demonstrando uma bravura extraordinária. Estes exemplos ressaltam uma verdade fundamental. O receio é um sentimento humano, mas não deve ditar nossas ações ou nos afastar de nosso destino. No cotidiano, a apreensão nos impede de tomar decisões significativas que poderiam mudar nossa trajetória. Seja aceitar um novo trabalho que exige mais responsabilidade, iniciar um projeto que parece arriscado ou até mesmo perdoar alguém. Em nossos relacionamentos, a hesitação em ser vulnerável ou em expressar afeto genuíno pode nos isolar e criar barreiras na construção de conexões profundas. E em relação aos nossos talentos, o receio do julgamento ou da imperfeição pode nos impedir de utilizar os dons que recebemos para o bem comum, silenciando uma voz que deveria soar e um potencial que deveria florescer. É crucial entender que ter fé não significa a ausência de qualquer forma de receio. A fé é, na realidade, a capacidade de agir com determinação e confiança, mesmo quando o temor persiste. É a decisão consciente de prosseguir, de dar o próximo passo, ancorado na certeza de que há um propósito maior e uma força divina que nos sustenta, capacitando-nos a cumprir o chamado que nos foi confiado, apesar das adversidades e incertezas que possam surgir. A fonte de nossa confiança emana de uma verdade antiga, mas eternamente relevante, encontrada nas Escrituras. O Salmo 118, versículo 6, declara com poder: "O Senhor está ao meu lado, não temerei o que me possa fazer o homem." Esta não é apenas uma sentença, é uma promessa, um bastião contra as tormentas da incerteza que a vida nos impõe. Para compreender a amplitude desta afirmação, observemos suas diversas traduções. Algumas versões dizem: "O Eterno está comigo. Eu não vou ter medo do que as pessoas podem me fazer." Outras: "O Senhor é meu auxílio. Não recearei o que o ser humano me possa fazer." Cada nuance reforça a mesma ideia central. A presença divina supera qualquer ameaça terrena. O contexto histórico do Salmo 118 é um hino de gratidão e celebração, entoado possivelmente após uma grande vitória ou libertação.
Ele reflete a experiência de alguém que enfrentou adversidades significativas, sentiu-se cercado por inimigos, mas testemunhou a mão protetora de Deus. É um testemunho de que, mesmo em face de adversários poderosos ou circunstâncias desesperadoras, a presença do Criador é a suprema garantia de segurança. A confiança na presença constante de Deus tem o poder de nos conceder uma valentia que o mundo não pode compreender. Quando reconhecemos que o Altíssimo caminha conosco, que seu poder nos envolve, as ameaças humanas, por maiores que pareçam, diminuem em estatura. Sejam desafios profissionais, pressões sociais ou inseguranças pessoais, a percepção de que não estamos sós, de que um poder ilimitado nos ampara, transforma nossa perspectiva. Essa certeza liberta-nos da paralisia causada pelo receio. Crucialmente, a promessa da companhia divina é inabalável. Não está condicionada a nossas falhas ou méritos, é um pilar firme e imutável. Deus não se afasta quando as dificuldades se intensificam. Ele se mantém presente, oferecendo apoio e encorajamento. Essa é a essência do versículo. Não importa a força do obstáculo ou a dimensão da oposição humana, a segurança da presença do Criador é nossa defesa intransponível, nossa fonte perpétua de coragem. É a rocha sobre a qual podemos edificar uma vida livre do jugo da apreensão. A compreensão de que a presença divina é nossa fonte de bravura nos leva ao próximo ponto vital. Essa proximidade ininterrupta com o Criador serve como o mais potente antídoto contra a apreensão. Não é uma teoria abstrata, mas uma realidade que podemos experienciar e cultivar em nosso dia a dia. Mas como fortalecer essa consciência, tornando-a uma parte intrínseca de nossa existência? Existem práticas que nos auxiliam a sentir e reconhecer mais plenamente essa companhia divina. Primeiramente, a oração assídua. Conversar com o Altíssimo não precisa ser formal. É um diálogo sincero, um derramar de nosso coração, que nos conecta diretamente à fonte de toda a paz. Dedicar tempo para ler os escritos sagrados e refletir sobre suas palavras também é fundamental. A Bíblia é um reservatório de promessas e verdades que revelam o caráter e a fidelidade de Deus, fortalecendo nossa convicção. Louvar e adorar o Criador, seja através da música, da contemplação ou da gratidão expressa, eleva nosso espírito e nos sintoniza com a frequência divina, dissipando as sombras da dúvida. Passar momentos em meio à natureza, observando a magnitude e a beleza da criação, é outra forma poderosa de sentir a imanência de Deus. O silêncio das montanhas, a vastidão do oceano, a complexidade de uma flor, tudo aponta para um Criador presente e atuante. Finalmente, buscar a camaradagem com outros indivíduos que partilham da mesma fé, em grupos de estudo ou em comunidades de culto, cria um ambiente de apoio mútuo, onde experiências e encorajamento são compartilhados, reforçando a crença coletiva na presença de Deus. É crucial entender que a presença de Deus não é meramente um sentimento passageiro que vem e vai. É uma realidade concreta, um fato inalterável que transcende nossas emoções. Podemos não sentir sua proximidade em todos os instantes, mas ela permanece. Há incontáveis relatos de pessoas que, em seus momentos mais desafiadores, encontraram uma paz inexplicável e uma coragem renovada simplesmente por se lembrarem dessa verdade. Suas vidas são testemunhos de que, quando reconhecemos e cultivamos a consciência de que Deus está conosco, o receio perde seu poder opressor, dando lugar à serenidade e à força interior. Com a consciência da presença divina firmemente estabelecida, surge a imagem do escudo da fé, uma metáfora vibrante que ilustra nossa proteção contra as investidas da apreensão. Assim como um guerreiro antigo confiava em seu escudo para desviar golpes mortais, nós podemos erguê-lo para nos defendermos das flechas da dúvida e da inquietação. Mas como é construído e fortalecido este escudo?
Ele é forjado primeiramente na confiança irrestrita em Deus. Cada ato de crença, cada vez que optamos por confiar em sua provisão e fidelidade, adiciona uma camada de resistência. A oração regular é o material que o robustece. Cada conversa com o Criador, cada súplica e cada agradecimento cimenta sua estrutura. A leitura e a meditação nas Sagradas Escrituras são como o polimento que o torna resplandecente e impenetrável, pois a palavra é a verdade que desmascara as mentiras do receio. Este escudo não é construído em um dia. Ele é testado e aprimorado em momentos de dificuldade, quando as provações da vida tentam perfurá-lo. É exatamente nessas ocasiões que sua solidez é revelada e onde ele ganha cicatrizes honrosas que contam histórias de superação. Cada desafio enfrentado com convicção, cada situação atravessada com a certeza de que Deus está no controle, contribui para sua resiliência. A experiência de ver a mão divina operando em sua vida, de testemunhar libertações e provisões, lapida e aperfeiçoa a sua eficácia. O escudo da fé diferencia-se de outras formas de proteção. Enquanto armaduras físicas podem ser transpassadas e refúgios materiais podem ser invadidos, a proteção que emana da confiança em Deus é de uma natureza superior. Não é uma promessa de uma existência sem tribulações ou contratempos. Problemas e desafios continuarão a surgir. No entanto, é a garantia inabalável de que, independentemente da dimensão da tempestade, temos a capacidade de enfrentá-la, não por nossa própria força limitada, mas pela fortaleza inesgotável que advém do Altíssimo. É por meio deste escudo que marchamos com destemor, sabendo que estamos equipados para suportar e triunfar sobre as adversidades. Se o escudo da fé nos protege das setas da apreensão, a oração é a força ativa, a verdadeira arma que utilizamos para repelir e dissipar o receio, enquanto fortalecemos nossa convicção. Ela transcende um mero ritual. É a linha direta com o divino, um canal aberto para a paz e a bravura que habitam em nós quando conectados ao Criador. Quando a inquietude assola, a prece se torna nosso refúgio e nossa estratégia. Podemos iniciar com uma oração de entrega, despojando-nos de nossos temores perante o Altíssimo, confiando que Ele pode carregá-los. Em seguida, a oração de louvor eleva nosso espírito, ao engrandecer a Deus por sua soberania, por seu poder e por sua proteção infalível. Redirecionamos nosso foco da dificuldade para a magnitude dele. Não podemos temer quando estamos admirando o Eterno. É de oração de súplica. Nos permite expressar nossas necessidades mais profundas, clamando por coragem para prosseguir e por força para suportar, solicitando a intervenção divina em nossas circunstâncias desafiadoras. E, finalmente, a oração de gratidão. Uma poderosa ferramenta que, ao reconhecermos e agradecermos pelas bênçãos já concedidas e pela fidelidade constante de Deus em nosso passado, cultivamos uma fé que se expande, lembrando-nos de que Ele nunca nos abandonou. Cada uma dessas abordagens de oração reforça uma verdade fundamental. Nosso diálogo com Deus não é um monólogo vazio, mas uma conversa autêntica, um momento de intimidade onde a vulnerabilidade é acolhida e a consolação é encontrada. Não há necessidade de palavras perfeitas ou posturas formais. O que importa é a sinceridade do coração que busca. Encorajamos você a não apenas recitar palavras, mas a criar seus próprios momentos de comunicação com o transcendente. Que sua oração seja tão única quanto sua jornada, um reflexo genuíno de seus anseios e de sua fé. Permita que essa prática regular transforme a paisagem de seu interior, substituindo a apreensão pela serenidade e pela confiança inabalável. A eficácia da oração e a solidez do escudo da fé não são meras teorias. Elas são comprovadas por inúmeras vidas que testemunharam a superação da apreensão através de uma convicção inabalável no Criador.
Histórias de triunfo ecoam através do tempo e do espaço, demonstrando que a coragem não é a ausência de receio, mas a capacidade de enfrentá-lo com a força divina. Consideremos figuras de grande impacto. Nelson Mandela, que apesar de anos de cativeiro e opressão, manteve uma visão inabalável de liberdade, transcendendo o temor da prisão e da morte através de uma fé profunda em seu propósito. Ou o exemplo bíblico de José, que, vendido como escravo e injustamente preso, não permitiu que o medo do abandono ou da injustiça o dominasse. Sua confiança no plano divino o levou a se tornar governador do Egito, salvando sua família e nação da fome. Não precisamos ir tão longe para encontrar tais exemplos. Há inumeráveis indivíduos em nosso cotidiano que superam o temor da doença terminal com serenidade, abraçando a fé em meio à dor. Pessoas que, diante da perda irremediável de um ente querido, encontram consolo e esperança na promessa da vida eterna, em vez de se renderem ao desespero. Profissionais que, temendo o fracasso, arriscam-se em novos empreendimentos, impulsionados pela crença em suas capacidades e na orientação divina, alcançando sucesso onde a dúvida poderia ter paralisado. E muitos que, diante do futuro incerto, abandonam a ansiedade crônica, escolhendo confiar na provisão e no cuidado de Deus para o amanhã, vivendo o presente com mais paz. Essas narrativas, sejam elas de figuras públicas ou de pessoas comuns, revelam princípios partilhados que levaram à vitória. A confiança incondicional no Criador é o alicerce. A adoração constante é o combustível que sustenta a chama da convicção. A meditação nas Sagradas Escrituras ilumina o caminho e fortalece o espírito. O apoio de outros crentes oferece um refúgio de encorajamento e suporte. E, finalmente, a ação. O ato de avançar apesar da apreensão demonstra a fé em movimento. São essas verdades vivas que nos capacitam a erguer nosso próprio escudo e enfrentar o que a vida nos reserva. Tendo compreendido o poder da fé e a importância de testemunhos de superação, é hora de passar da reflexão para a aplicação prática. Não basta apenas ouvir sobre a vitória, é preciso agir. Convidamos você a participar de um exercício transformador, projetado para que você possa identificar seus próprios receios e enfrentá-los com a inabalável convicção que discutimos. Este processo simples, mas impactante, pode ser seu guia. 1. Reconheça seus temores. Reserve um momento. Quais são as principais fontes de apreensão em sua vida? Seja honesto consigo mesmo, sem julgamento. 2. Registre suas inquietações. Anote cada um desses receios em um diário ou caderno. Dar forma física à sua apreensão é o primeiro passo para confrontá-la. 3. Examine seus receios. Para cada item listado, pergunte: qual é a raiz desse temor? Ele é baseado em uma realidade ou em uma possibilidade? Que poder ele tem sobre mim? 4. Desafios com a verdade divina. Encontre passagens nos escritos sagrados que falem sobre a provisão, o amor, o poder e a presença de Deus. Compare seus medos com essas verdades eternas. Por exemplo, se teme a escassez, medite em Filipenses 4:19. Se teme o abandono, lembre-se de Hebreus 13:5. A palavra é a luz que dissipa as sombras da dúvida. 5. Peça por bravura e vigor. Ore especificamente sobre cada receio identificado, pedindo a Deus a coragem necessária para enfrentá-lo e a força para superá-lo. 6. Realize uma pequena ação. Dê um passo, por menor que seja, em direção à superação de um dos seus receios. Se o temor é falar em público, comece praticando com um amigo. Se é o receio de falhar em um projeto, complete a primeira fase com excelência. Pequenos avanços geram grande impulso. Imagine aplicar isso em diversas situações. Se o receio é financeiro, seu pequeno passo pode ser criar um orçamento. Se é o medo de se abrir em um relacionamento, um diálogo sincero com um amigo de confiança. Cada ação é um golpe contra o domínio da apreensão.
Encorajamos você a compartilhar nos comentários seus progressos, suas vitórias, por menores que sejam, e também os desafios que surgirem. Sua experiência pode ser a luz para a jornada de outra pessoa. Juntos, construímos uma comunidade de superação. À medida que avançamos em nossa jornada pessoal para superar as apreensões, é vital reconhecer que não precisamos percorrer este caminho sozinhos. A busca pela coragem e pela confiança se torna ainda mais robusta quando compartilhada. A comunidade daqueles que partilham da mesma fé, seja uma igreja vibrante ou um grupo de estudo dedicado, é um pilar de sustento indispensável. Um porto seguro onde a apreensão encontra um contraponto poderoso, o apoio mútuo. Fazer parte de um grupo assim oferece um conjunto de vantagens inestimáveis. Primeiramente, o amparo emocional. É fundamental saber que há irmãos e irmãs prontos para ouvir, aconselhar e compreender nossas dificuldades alivia o peso da solidão. O compartilhamento de experiências é igualmente valioso, pois ouvir como outros superaram seus próprios desafios com a fé nos inspira e nos dá novas perspectivas. Quando a oração em conjunto lhes acontece, a energia e a convicção se multiplicam, fortalecendo a todos. O ensino bíblico consistente nos nutre com a verdade divina, consolidando nosso entendimento e nossa crença. E a responsabilidade mútua, ou seja, a prestação de contas de uns para com os outros, nos mantém firmes em nosso propósito, encorajando a persistência e o crescimento. Portanto, incentivamos você a buscar ativamente um local de convívio para sua convicção. Se ainda não participa, explore igrejas, encontre grupos de oração ou junte-se a células de estudo da Bíblia em sua região. Busque um ambiente onde o amor e a verdade sejam palpáveis, onde você se sinta acolhido para expressar suas vulnerabilidades e celebrar suas vitórias. Procure por lideranças inspiradoras e por um ambiente onde a espiritualidade seja vivida de forma autêntica, com foco na palavra e no cuidado com o próximo. Lembre-se, a força do leão é amplificada quando ele caminha com sua alcateia. A comunidade é o cenário onde nossa fé não só se protege, mas floresce, ajudando-nos a enfrentar e transcender cada vestígio de receio. Mesmo com o firme apoio de uma comunidade e a prática diária de nossa convicção, a vida nos apresentará momentos de intensa provação e adversidade. A crise é uma realidade inevitável, e é precisamente nesses períodos que a capacidade de manter a confiança inabalável é mais crucial. Como então podemos sustentar e até mesmo fortalecer nossa crença no Criador quando o chão parece desabar sob nossos pés? Existem estratégias testadas pelo tempo que nos ajudam a sustentar nossa fé nesses momentos difíceis. Primeiro, é vital relembrar as promessas divinas. Reviva as verdades que você aprendeu, os versículos que falam de esperança e provisão. Elas são âncoras para a alma. Em segundo lugar, intensifique sua oração. Nos momentos de maior angústia, converse com o Eterno com ainda mais fervor e sinceridade. É um tempo para clamar por sua intervenção e paz. Terceiro, busque o suporte daqueles que partilham da mesma fé. Eles podem oferecer uma perspectiva diferente, uma palavra de ânimo ou simplesmente a presença reconfortante de quem compreende. Quarto, dedique-se à leitura de histórias edificantes, tanto nos relatos bíblicos quanto em narrativas de pessoas contemporâneas que superaram imensas dificuldades com a ajuda divina. Isso amplia nossa visão e inspira resiliência. Quinto, concentre-se naquilo que está sob seu controle. Embora não possamos controlar as circunstâncias externas, temos domínio sobre nossa atitude, nossas escolhas e nossa resposta. E por fim, cultive a gratidão. Mesmo em meio à tempestade, sempre há algo pelo qual agradecer. Essa prática muda nosso foco e nos conecta à bondade divina.
É importante reconhecer que a adversidade não é apenas um desafio, pode ser uma oportunidade singular para o crescimento espiritual. É em meio à pressão que o caráter é forjado e que a fé se aprofunda, permitindo-nos experimentar o poder transformador de Deus de uma maneira ainda mais profunda e tangível. Conheço relatos de indivíduos que, confrontados com diagnósticos avassaladores ou perdas financeiras, não só se mantiveram firmes, mas emergiram mais fortes, com uma compreensão mais rica da fidelidade do Altíssimo. Suas vidas são exemplos de que a crença sustentada em tempos de crise não apenas nos protege, mas nos leva a novas dimensões de bênção e propósito. Chegamos ao fim de nossa reflexão sobre como edificar uma existência livre do domínio da apreensão, fortalecida por uma convicção inabalável. Vimos que o receio é uma emoção universal, mas que não precisa nos aprisionar. Aprendemos que a presença constante do Criador é o antídoto mais poderoso e que a fé age como um escudo inquebrável. Exploramos a oração como uma arma eficaz e nos inspiramos em testemunhos de triunfo. Mais importante ainda, descobrimos que na prática podemos enfrentar nossos próprios temores e que o suporte de uma comunidade de fé é indispensável. E, acima de tudo, compreendemos que mesmo nas maiores provações, nossa convicção pode ser mantida e, de fato, aprofundada. Que a verdade que ecoa hoje permaneça em seu espírito. Com Deus ao meu lado, o medo não me dominará. Repita-o para si mesmo, escreva-o, internalize-o. Que essa afirmação se torne seu lema diário, uma declaração de liberdade contra qualquer tipo de incerteza. Se este conteúdo lhe trouxe valor, se estas palavras ressoaram em seu coração e acenderam uma nova chama de esperança, convido-o a estender essa mensagem. Compartilhe este vídeo com aqueles em sua vida que também buscam coragem e que precisam desse incentivo. Seu gesto pode ser o farol que ilumina o caminho de alguém. E para continuar recebendo mensagens inspiradoras e fortalecedoras do Ecos do Leão, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Juntos, continuaremos a construir uma comunidade de fé destemida, que o Eterno, a fonte de toda paz e toda força, abençoe cada um de vocês. Que Ele infunda em seu espírito uma bravura que supere todo receio, uma confiança que resista a toda tempestade e uma serenidade que transcenda toda circunstância. Lembre-se sempre, você não caminha sozinho. A providência divina está com você a cada passo e Ele o capacitará a superar qualquer tipo de apreensão que se apresente em sua jornada. Avance com fé, pois o caminho está à sua frente.